Oi, turma. Então vamos lá, né? Vamos hoje finalizar o conteúdo dessa unidade e falar um pouquinho sobre relações métricas num triângulo qualquer. Veja só, a gente já falou sobre algumas relações métricas, mas todas elas eram em triângulos retângulos, que é quando tem, né, esse ângulozinho aqui de 90 graus. E aí existe a hipotenusa e os catetos, certo? E são aquelas relações, né, aquelas razões que a gente já viu, que é cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, todas essas relações que nós vimos, elas valem apenas para o triângulo retângulo, que é esse aqui, né, que tem aquele ângulozinho de 90 graus, que é também aquela que vale o teorema, o famoso teorema de Pitágoras, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas todas essas relações aqui, elas valem exclusivamente para o triângulo retângulo, tá? Então, hoje a gente vai dar um foco para triângulos não retângulos, tá? Então, aqueles triângulos quaisquer. Quando aparecer um triângulo que não tenha necessariamente o ângulo de 90 graus, a gente vai ver hoje como que a gente faz essas resoluções, como que a gente resolve, aplica, né, algumas relações nesses triângulos que não são de 90 graus. Então, para começar, a gente vai analisar a seguinte situação. Vejam só. Um navio navegando em linha reta passa pelo ponto A, distante 6 milhas de um farol C. Então, está aqui o farol C e esse navio está navegando em linha reta, distante 6 milhas desse farol. O comandante de outro navio se encontra em um ponto B, distante 15 milhas do farol, de tal modo que o ângulo de visão de um observador que está no farol vê os dois navios é de 30 graus, tá? Então, o farol está aqui, tem uma pessoa aqui nesse farol e essa pessoa consegue ver o navio A e consegue ver também o navio B, formando um ângulo de 30 graus, tá? A pergunta é: se esse navio A está distante 6 milhas do farol, o navio B está distante 15 milhas do farol, eu sabendo esse ângulo de 30 graus, eu consigo determinar a distância entre esses dois navios. Então, qual é essa distância, certo? Então, aqui a gente já percebe que não existe ângulo reto. A gente não vai conseguir utilizar seno, cosseno e tangente daquele jeito, né, que nós vimos nas fórmulas assim. Porque essas fórmulas só valem quando existe um ângulo de 90 graus, que não é o caso aqui. Eu não posso afirmar, por exemplo, que esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu não tenho essa informação. Eu só sei que esse aqui vale 30, ok? Então, pelo desenho, é possível verificar que devemos determinar a medida de um lado de um triângulo que não é retângulo, tá? Foi o que a gente acabou de falar. Eu não posso dizer que isso aqui é retângulo, eu não sei, não é retângulo. Então, se eu não sei, eu considero que ele não é retângulo. Quando são conhecidas as medidas dos outros dois lados e do ângulo oposto ao lado que queremos encontrar. Como o triângulo não é retângulo, não poderemos aplicar as relações dadas anteriormente. Então, a gente vai conhecer hoje duas regrinhas que a gente consegue resolver problemas desse tipo, tá? Que são a lei do cosseno e a lei dos senos. Então, com essas duas fórmulas, essas duas leis, lei dos senos e lei dos cossenos, a gente vai conseguir resolver problemas desse tipo. Quando eu tenho um triângulo, mas nenhum desses ângulos necessariamente é retângulo, é 90 graus, é reto. Então, vamos lá. Fórmulazinha da lei do seno. Vamos ver as duas fórmulas, depois a gente volta ao problema. A lei dos senos diz o seguinte: em todo triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, subtraído do dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado. A gente lê assim e não entende muita coisa, né? Então, vamos à formulazinha aqui. Primeiro, vamos situar onde que fica esse A, onde fica esse B em um triângulo, tá? Esquece hipotenusa, esquece catetos aqui agora, que não tem mais, né? Não é triângulo retângulo. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um ângulo aqui que eu estou chamando de A,
o lado de frente a esse ângulo, eu vou chamar de lado A. Se eu estou chamando aqui um ângulo B, o lado de frente a ele, eu vou chamar de lado B, tá? E, finalmente, se eu tenho um ângulo C, o lado de frente a ele, eu vou chamar de lado C. Então, só para a gente situar direitinho aqui. Ângulo A sempre vai estar de frente ao lado A. Ângulo B, de frente ao lado B. E ângulo C, de frente ao lado C. Como se fosse o cateto oposto, tá? Não vamos chamar de cateto oposto, porque aqui não é retângulo, mas é como se fosse. Lembra que a gente fala assim, o oposto é o que está de frente. Então, é mais ou menos isso aqui. Aí, aqui, apresento para vocês 3 fórmulas. Mas, na verdade, bem verdadeira, isso é uma fórmula só, tá? Se a gente se basear só nisso aqui, a gente sempre vai conseguir resolver. Porque, na verdade, se vocês perceberem, só estou trocando as letrinhas. Então, essa fórmula me diz o seguinte, ó. Se eu quiser encontrar esse lado aqui, o lado A, então eu vou fazer o quê? Vai ser A ao quadrado igual os outros 2 lados ao quadrado. O início lembra até a fórmula de Pitágoras, né? Só o iniciozinho aqui lembra a fórmula de Pitágoras. Só que a gente vai completar agora, ó, menos 2b vezes c, repete esses 2 aqui, e o cosseno do ângulo referente ao lado. Então, eu estou querendo esse lado, né? Então, vai ser a ao quadrado igual b ao quadrado, c ao quadrado, menos 2b vezes c, cosseno de quem? Do ângulo de frente a ele, tá? Essa é a fórmula da lei do cosseno. Aí, se eu quiser usar, por isso que eu falei que é uma fórmula só, ó, se eu quiser agora o lado B, o que vai mudar? Vai mudar que eu vou fazer b, c ao quadrado, a ao quadrado, 2a vezes c, com que ângulo? O ângulo que está de frente a ele, tá? Então, sempre a gente vai pegar, a preocupação é pegar o ângulo correspondente. Então, não precisa estar decorando essas fórmulas todas. Então, vai ser o lado que eu quero, os 2 outros lados e o ângulo de frente ao lado que eu quero, tá? Quando que eu vou usar essa fórmula? Calma, tá, gente? Calma, não precisa desesperar, que vocês vão ver que quando a gente coloca em prática, fica mais fácil. Quando que eu vou usar essa fórmula? Tá aqui, ó. Sempre que eu tiver no meu problema 3 lados e um ângulo. Então, se eu tenho 3 lados e um ângulo apenas, a gente consegue utilizar essa fórmula da lei dos cossenos, certo? E a lei dos senos, outra formulazinha. A lei dos senos diz o seguinte: num triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Ou seja, mais uma vez, ó, lado A, ângulo A. Lado B, ângulo B. E lado C, ângulo C, tá? Mesma ideia. O lado e o ângulo são os opostos, digamos assim, tá? Essa fórmula aqui é mais simples. E eu posso resumir ela também nisso aqui. Eu não preciso nem usar esse terceiro. Então, eu quero dizer assim, ó, eu vou pegar o A com o seno do ângulo correspondente, né, o oposto. O B, eu posso pegar com o seno de B. Se eu tiver só esses dois, que a gente nunca vai usar os 3 ao mesmo tempo. Então, eu pego sempre A com B, ou A com C, ou B com C, tá? Quando que a gente usa a lei dos senos? Quando eu tenho 2 lados e 2 ângulos. Então, atenção a essas informações que eu coloquei aqui para vocês. Vou apagar essa bagunça aqui. E atenção a essas informações aqui que eu dei para vocês. Essas informações serão muito úteis. Então, olha, lei dos senos, lei dos cossenos, desculpa. Quando eu tiver 3 lados e um ângulo, tá? E a lei dos senos, quando eu tiver 2 lados e 2 ângulos. Então, se eu tenho 2 ângulos, lei dos senos. Se eu tenho somente um ângulo, lei dos cossenos, tá? Vamos ver aplicações disso aqui, vocês vão ver que não é tão complicado quanto parece. Então, vamos ao nosso probleminha de novo do navio.
no farol, certo? Então, olha só. Eu tenho essa medida aqui, que é 6, que é o lado AC. Tenho essa medida daqui e procuro essa medida de cá. Então, na verdade, o meu problema tem 3 lados. 2 conhecidos e um que eu quero. E quantos ângulos eu tenho? Apenas um ângulo. Então, eu tenho aqui um problema que tem 3 lados e um ângulo. 1, 2, 3 lados, mesmo que eu não conheça, ele está envolvido no problema, tá? 3 lados e apenas um ângulo. Então, vamos ver, o que que eu vou usar? Essa aqui? Não, porque eu preciso de 2 ângulos. Essa daqui, 3 lados e um ângulo. Então, a gente vai utilizar a lei dos cossenos. Vou colocar a formulazinha aqui. A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Isso aqui lembra Bhaskara não, desculpa. Lembra Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Eu vou completar, ó. Menos 2B e C vezes lei dos cossenos. De que lado que eu tô querendo? Do A. Então, cosseno de A, tá? Pronto. Vamos agora identificar quem vai ser o meu A, quem vai ser o meu B e quem vai ser o ângulo A, certo? O A é sempre quem eu estou procurando. Vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o A, tá? Que é quem a gente está buscando. E os outros dois, tanto faz a ordem que eu quiser, B e C. E, obviamente, o ângulo, né, é aquele que está de frente à minha incógnita, que é o A, certo? Então, pronto, cosseno de A vai ser, o ângulo vai ser 30, e aqui vai ser o valor que eu estou buscando. Então, vamos lá. Teremos aqui, então, x ao quadrado igual, valor do B, 15 ao quadrado, valor do C, 6 ao quadrado. Segue a fórmula, menos 2 vezes 15 vezes 6 vezes o cosseno de 30, que é o ângulo em questão, ok? Bom, vamos agora colocar os resultados, né? Agora é só conta. Conta grande, mas é só conta. 15 ao quadrado, 225. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 15 vezes 6 vai dar 180. E o cosseno de 30, lembra da tabelinha? Vocês vão dar uma olhadinha lá na tabelinha. É meio, que é 0,5, tá? Pronto, resolvido. Então, x ao quadrado vai ser 225 mais 36 menos 90, que é a multiplicação de 180 por 0,5. Fazendo esse cálculo todo aqui, a gente vai ter 261 menos 90, 171. Então, x vai ser raiz quadrada de 171, que é aproximadamente 3,07. Ok, gente? Então, olha só, parece que é uma coisa bem de outro mundo, mas é só a gente substituir na fórmula. A fórmula é grande, é uma conta relativamente grande, mas a resolução não é tão complicada assim. É só a gente lembrar sempre quem é esse A, é sempre quem está de frente ao ângulo que eu quero. Como o único ângulo que eu tinha aqui era o 30, o A, obrigatoriamente, vai ser quem está de frente, né, oposto a ele. E os outros dois vão ser B e C, certo? A ordem tanto faz. Então, está resolvido o nosso problema. Eles estão distantes 13,07 milhas. Bom, vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, que é esse X, né? Tendo em vista as medidas presentes nele. Aqui eu coloquei algumas informações, normalmente o problema vai fornecer isso para vocês. Nesse caso aqui, não foi dado o valor do cosseno, né? A gente já viu, porque 30 é um ângulo notável que está naquela tabelinha.
mas qualquer ângulo fora da tabela, do 30, 45, 60, a questão vai fornecer essas informações para vocês, ou vocês podem dar uma busca na tabela de seno, tabela de cosseno, que acha em qualquer lugar. Acha fácil, tanto no livro de vocês, quanto numa busca rápida pela internet, aqui a gente encontra também essa tabela. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, eu quero o valor do x e eu tenho 2 ângulos e 2 lados. Vou até anotar aqui, ó. 2 ângulos e 2 lados. A pró só tem um lado, o outro é x. Exatamente, o x a gente não vai precisar usar para poder encontrar o valor. Então, eu tenho um valor que x e 10, 2 lados e 2 ângulos. Vamos embora voltar aqui, ó. 2 lados e 2 ângulos. Então, o que que eu vou usar? Lei dos senos. Aí a gente lembra, ó, valor sobre o seno, valor sobre o seno. Não é aleatório. Sempre o lado com o seu ângulo correspondente. O lado com o seu ângulo correspondente, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, x. Qual é o ângulo correspondente aqui a esse x? Quem está oposto a ele aqui, ó. Então, seno de 45. O outro lado que nós temos, 10. Quem é o ângulo correspondente a ele? 60. Certo? Então, tá montado. Seno A sobre o A sobre o seno de A e o B sobre o seno de B. Então, tanto faz quem é esse A, quem é esse B, tá? Isso aí tanto faz pra gente. É só a gente lembrar que é o lado com o ângulo correspondente a ele, o outro lado com o ângulo correspondente a ele. Então, vamos substituir os valores. Ó, x, seno de 45, tabelinha, raiz de 2 sobre 2. 10, seno de 60, tabelinha, raiz de 3 sobre 2, tá? Lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Pronto. Vamos embora. Cruza aqui agora, ó. Então, teremos raiz de 3 sobre 2, x, igual a 10 raiz de 2 sobre 2. X vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2x. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2 sobre 2. Vejam que interessante aqui, ó. Aqui eu tenho 2, aqui e aqui, no denominador dos dois. A gente pode simplesmente cortar e trabalhar só com os números de cima, tá? Quem achar estranho isso aqui, pode fazer cruzado de novo, que vai dar a mesma coisa. Mas se os dois lados estão sendo divididos por 2, a gente pode simplesmente cancelar esse número daqui de baixo e trabalhar somente com os de cima. Então, considerando os de cima, esquece o 2, tá? A gente vai ter que x é igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Vamos substituir agora os valores que a questão deu. Então, x vai ser 10 vezes 1 quarto, 1,4, desculpa, e raiz de 3, 1,7. Então, isso aqui vai ser 14 dividido por 1,7, que é aproximadamente 8,23. Portanto, alternativa A, tá? Aproximadamente, né? 8,23, então 8,2, considerando apenas uma casa decimal. Então, turma, vejam só, a gente sempre vai olhar, né, identificar se eu tenho uma situação que me proporciona usar a lei dos cossenos ou se eu tenho uma situação que me proporciona usar a lei dos senos, tá? Identificado qual é a fórmula que vai ser utilizada, fica muito mais simples agora, a gente só substitui os valores. E o que eu chamo a atenção de vocês é essa parte aqui principal, ó. O ângulo A sempre de frente ao lado A. Então, essa relação que é importante, a gente associar bem. A sempre vai ser utilizado com ângulo A, B sempre vai ser utilizado com ângulo B,
tanto para a lei dos senos, quanto para a lei dos cossenos. Desculpa, cosseno e seno, tá? Vamos ver mais exemplo. Então, vejam só. No exemplo, no triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros? E aqui foi o que eu falei para vocês, ó. O ângulozinho está fora da tabela dos ângulos notáveis, então a questão informa para a gente o valor. Aqui meio que já dá um spoiler que vai ser lei dos senos, né? Porque foi dado o valor do seno. Mas vamos realmente comprovar isso aqui, que vai ser lei dos senos. Pelo seguinte, eu tenho dois ângulos e dois lados, tá? Então, dois ângulos e dois lados. Isso é lei dos senos. O que a lei dos senos me diz? Que eu vou utilizar A sobre o seno de A e B sobre o seno de B, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, este lado com este ângulo, ok? E o lado que eu quero, ó o problema, eu não vou usar com 15, porque eu tenho que usar com quem está de frente para ele, que é o B. Só que eu não sei o valor desse seno B, desse ângulo B, para começar a história. Aí a gente já tem um pequeno problema. Eu tenho esse 15, mas esse 15 não tem o lado correspondente a ele, eu não consigo usar. Então, o primeiro problema para a gente é encontrar quanto que vale esse ângulo B aqui. Mas isso também não é tão difícil assim, porque a gente vai lembrar que a soma dos ângulos sempre tem que dar 180 graus. Se aqui eu já tenho 135 mais 15, 135 aqui, mais 15 aqui. Então, aqui eu já tenho 150 graus. Portanto, o ângulo B, para completar os 180, tem que ser 30. Então, eu sei que esse ângulo aqui vai valer 30 graus. Diante disso, a gente pode resolver o problema. Então, ó, o valor do A, 2 raiz de 2, sobre o seno A, que é seno de 135. Então, aqui, ó, lado A, vou até sinalizar para vocês, ó, A com seno A e B com seno de B. Então, 2 raiz de 2 com o seno do ângulo de frente para ele, e o B que vai ser X, com o valor do seno de frente para ele, que é o seno de 30. Então, vejam que aqui não é só eu pegar os valores que aparecem, 2 raiz de 2 com seno de 135, x com seno de 15. Não, a gente precisa respeitar o que eu estou chamando a atenção de vocês desde o início, que é o ângulo oposto, o ângulo proporcional ao lado. Então, vamos lá, vamos só substituir os valores agora, né? Então, teremos 2 raiz de 2, seno de 135, tá aqui, 0,70, e x sobre o seno de 30. Seno de 30, pela tabelinha, não tem na informação porque é notável, é 1 sobre 2, que é igual a 0,5. Certo? A questão ainda pede para usar raiz de 2 igual a 1,4. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 2 vezes 1,4. Pronto. Cruzamos, teremos 0,70x igual a 2 vezes 1,4, que é igual a 2,8, vezes 0,5, que vai ser 1,4 de novo. Então, x 1,4 dividido por 0,7, que é igual a 2, no caso, centímetros, né? Porque aqui a gente está trabalhando com medidas em centímetros. Então, encontramos o valor do x, equivalente a 2 centímetros.
Volta isso aqui com calma, tá? Se precisar, dar uma voltadinha no vídeo, vejam mais uma vez e não se atrapalhem sempre nessa proporcionalidade. Eu tenho que pegar o lado com o ângulo oposto, lado com o ângulo oposto. Como eu não tinha o valor desse ângulo oposto, a gente lembra que a soma dos ângulos tem que dar 180, então faço a soma, percebo que está faltando 30, então aqui tem que ser 30. Porque quando eu somar os três aqui, no total tem que dar 180. E o restante é só conta e substituição dos valores que a própria questão já nos deu. Só não tinha dado seno de 30, mais uma vez, porque está na tabelinha dos ângulos notáveis. Vamos ver aqui esse segundo exemplo. Exemplo 2. Dois lados de um triângulo medem 20 e 12 e formam entre si um ângulo de 120 graus. Não me deu a figura, mas eu consigo desenhar isso aqui, ó. Opa! Vou abrir um pouquinho mais, porque o ângulo é de 120 graus, né? Então, o ângulo é mais aberto. Então, seria mais ou menos isso aqui. Um lado mede 12, outro lado mede 20, e entre eles formam um ângulo de 120 graus. Calcule a medida do terceiro lado. Então, é isso aqui, ó, que está faltando, o terceiro lado. Esse triângulo não é retângulo, então eu não posso usar o teorema de Pitágoras. Se ele fosse retângulo, a gente joga em Pitágoras e está resolvido. E aqui a gente percebe que temos, ó, 3 lados e apenas um ângulo. Vamos lá em cima de novo. 3 lados e um ângulo. Não é o caso. 3 lados e um ângulo. Então, lei dos cossenos. Vou copiar aqui a lei dos cossenos e a gente aplica. A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2. Repete o B e o C e entra o cosseno do A, tá? Então, uma formulazinha grande, mas também não é tão difícil, porque a gente já sabe o iniciozinho, que é bem parecida com o teorema de Pitágoras. Vamos lá, determinar quem é A, quem é B, né? B e C. O A, de novo, sempre vai estar atrelado com o ângulo. O ângulo que eu tenho é aqui, 120. Então, quem tiver de frente para ele é que vai ser o A. Os outros dois, eu posso colocar B e C da maneira que eu quiser. Feito isso, a gente só vai substituir os valores agora. Então, o A vai ser o X, que é quem a gente busca. O B, tanto faz ser o 2 ou o 20, tá? Então, vou colocar aqui 20. Aqui eu botei 12, né? Só vou botar para... Vou trocar cá. Só para a gente respeitar essa ordem, tanto faz. Não faz diferença, não. Então, B e C. Então, 20 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 20 vezes 12, vezes o cosseno de quem? De 120 graus, certo? Vamos lá. Então, vai ser x ao quadrado igual 400, 144, menos 2 vezes 20 vezes 12, 480, cosseno de 120, a questão já me falou que é menos 0,5. Conta, só conta, gente, olha como é fácil. 400 mais 144, vou resolver a multiplicação, né? Menos vezes menos, mais 480 vezes 0,5, 240. Então, fazendo a soma desses três aqui, vai ser 784. Então, x é raiz de 784. Como a gente está falando de distância, somente o resultado positivo. Então, 28 centímetros. Ficou parecendo um AM. 28 centímetros. Portanto, esse lado aqui, 28. Então, parece ser aquela coisa difícil, mas vocês percebem que é só substituir, mesmo na fórmula, dar uma conta grandinha, mas nada que vocês não consigam fazer. Para finalizar, vamos ver esse último aqui.
3. Determine a medida do lado AC, então eu quero B, da figura a seguir, dado cosseno de 50 igual a 0,64. Temos o que aqui? Temos 3 lados e um ângulo. Além disso, um leve spoiler, que eu tenho o valor do cosseno, então a gente vai usar a fórmula do cosseno. Eu vou colocar com B na frente, só porque aqui já está usando B, tá? Então, B ao quadrado, A ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2, repete os dois daqui, ó, A e C, cosseno de quem? Do ângulo que está na frente, que é B. Pronto, fórmula é essa. Vamos substituir os valores, então, ó. B é quem eu quero, o A eu posso usar qualquer um aqui, então 10 ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 8, cosseno do ângulo que eu estou usando de frente, né? Que é 50 graus. Então, B ao quadrado vai ser 100 mais 64 menos 160 vezes o cosseno aqui, que a questão já me deu o valor, que é 0,64. Então, teremos que B ao quadrado é 164, multiplicando aqui 160 vezes 0,64 dá 102,4. Então, B ao quadrado é igual a 61,6. Extrai a raiz quadrada, teremos que B é igual a aproximadamente 7,85. Ok, turma? Então, basicamente, é isso aqui. Primeira coisa que a gente vai identificar é se eu vou utilizar lei dos cossenos ou lei dos senos. Como que eu faço isso? Observando aqui essa informação que eu até coloquei em destaque. 2 ângulos e 2 lados, lei dos senos. 3 lados e um ângulo, lei dos cossenos. E sempre lembrar que o ângulo é sempre de acordo com o seu lado proporcional, tá? Que é quem está de frente, um sempre à frente do outro. Então, por hoje é só, ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima aula.